Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início aqui a mais um encontro nosso. Agora eu separei alguns dispositivos de uma lei recente que alterou o Estatuto da OAB e o Código de Processo Penal. Eu estou falando da Lei 14.365. Essa é uma lei que fez algumas alterações muito importantes tanto no CPP quanto no Estatuto da OAB. E a minha ideia é trazer aqui para vocês algumas dessas modificações que eu considero mais relevantes. Primeiro, o legislador mudou o artigo 24A do Estatuto da OAB. E ele fala do chamado bloqueio universal. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente, por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados, para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343 e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. A primeira coisa que chama a atenção é a má técnica legislativa. Bloqueio universal? O que é bloqueio universal? Se você olhar o Código de Processo Penal, ele não prevê essa medida de bloqueio. O que ele prevê são as medidas assecuratórias, o sequestro, o arresto e a hipoteca legal. E aqui nós temos algo que vai ser importante avaliar e ver como a jurisprudência vai se portar. Essa reserva de 20% para o pagamento de honorários, ela vale para qualquer tipo de patrimônio, de medida securatória, vale para o sequestro, vale para o arresto, vale para a hipoteca legal. Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Não acho, numa primeira análise, que isso possa recair sobre os bens sequestrados. Vamos lembrar quais são os bens objeto de sequestro. Sequestram-se os bens adquiridos com os proventos da infração. Eu, um funcionário público corrupto, compro um apartamento em Miami, compro carros importados. Esses bens são bens adquiridos com os proventos da infração. Não me parece que os bens que foram objeto de sequestro possam ser liberados para pagamento de honorários. Acho que aqui nós temos uma restrição. E vejam, é curioso, quando a gente pensa na Operação Lava Jato, que é possível que a Operação Lava Jato tenha aberto esse caminho. Porque, se vocês forem se lembrar, e o que eu estou falando está na internet, quando fizeram aquela colaboração premiada com o doleiro, liberaram determinados bens para o doleiro. Ou seja, eles tornaram lícitos bens cuja origem se desconhece e tornaram lícitos bens que possivelmente teriam sido objeto de sequestro. Então, isso não é novo. Eu tenho dúvidas, como critiquei lá aquela liberação feita pela Lava Jato, critico cá esta liberação feita pelo legislador. Com todo o respeito possível, acho que há um equívoco aqui por parte do legislador. O legislador não poderia ter feito isso. Então, acho, numa primeira leitura, que este 24A só pode recair sobre arresto e hipoteca legal e sobre um sequestro, que é aquele sequestro do decreto-lei lá atrás, de 1940, que recai inclusive sobre os bens que sejam lícitos. Então, a meu ver, não pode este artigo 24A incidir sobre o sequestro
do Código de Processo Penal. Sobre as demais medidas assecuratórias, ele pode recair. E ele fala de um pedido de desbloqueio. E diz lá que o pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, ok? Que permanecerão em sigilo, mediante a apresentação do respectivo contrato. Aqui nós temos uma discussão interessante. Basta o advogado apresentar o contrato que isso vai justificar o desbloqueio dos bens? Eu sou advogado e apresento um contrato de honorários de 5 milhões de reais. Isso justifica o desbloqueio no importe desse valor, desde que limitado aos 20%? Ou seja, qual o valor creditado aos honorários, ao contrato de honorários? Ou, dito de outra forma, qual é o standard de prova para se fazer esse desbloqueio? Me parece que não basta a mera juntada do contrato de honorários. Esse contrato, ele deve ser, a ele deve ser agregado outro tipo de prova. Porque senão nós temos aí uma declaração unilateral de presunção absoluta. E não me parece que nós tenhamos isso no nosso sistema jurídico. Então, creio que não se possa dar valor absoluto. Há um indício forte de validade com a juntada do contrato de honorários. Mas acredito que haja necessidade, ou pode haver, não que haja, pode haver necessidade de complementação, de informações e comunicação ao COAF, de comunicações à Receita Federal e outras instâncias. Tudo bem? Ok? Amigos, e diz ainda que quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Aqui, não me parece que tenha sido a melhor escolha do legislador, mas eu não acho que ela é inconstitucional, tá? O que nós temos aqui é uma opção do legislador de quem vai ficar depositário do valor. Lembrando que não há crime de depositário infiel, né? Não há prisão, melhor dizendo, não há prisão do depositário infiel. E aí, também muda o Código de Processo Penal e estabelece férias forenses para os criminalistas. Será? Veja, o artigo 798-A diz: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos: que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões, nos procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha, nas medidas consideradas urgentes mediante despacho fundamentado do juízo competente. Nesse período não podem ser feitas férias, não podem ser feitas audiências nem nada. Agora, ele está copiando o Código de Processo Civil e eu tenho dúvidas de que ele tenha conseguido. Porque processo civil e processo penal são questões diferentes e acho aqui que o legislador não se atentou para isso. Veja, vamos pegar o inciso primeiro. Salvo nos casos que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões. Tá bem, eu tenho um processo com 3 réus, 1 preso e 2 soltos. Pode fazer audiência ou vai ter que desmembrar? A lei não resolve. Ou, no processo, eu tenho correndo conexas 3 ações, numa teve prisão, nas outras 2 não. Vai poder fazer audiência dos 3 ou vai ter que separar? Faltou o legislador pensar nisso. E ao não pensar nisso, com todo respeito, o legislador gerou uma série de problemas. Pois bem, amigos, nós não sabemos como isso vai ser resolvido.
Cautela, a boa cautela, justifica que o juiz não marque audiência nesse período. E justamente a gente pode, portanto, considerar que houve aí as chamadas, foram criadas as chamadas férias dos criminalistas. Os juízes continuarão trabalhando nesse período, só que os atos, os prazos não correm. Tá bem? Se você gostou, eu estou voltando a atuar aqui no meu canal. Deixa o seu curtir, compartilha com seus amigos, me sigam nas redes sociais e deixe comentário. Aguardo ansiosamente para saber qual é a sua opinião e o que você achou dessa apresentação. É a primeira vez que eu uso esse Prezi, eu estou testando diferentes formas de apresentação. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu.